ouvintes, eu sou o Felipe Ciancafortes, sejam bem-vindos novamente ao podcast tributário Ao Pé do Ouvido. Hoje estamos aqui, eu, meu amigo Elvio Leonardi, tudo bem, Elvio? Tudo bem, Felipe? Faz tempo, hein? Faz! Tivemos que fazer reunião, te dar bronca pra voltar a gravar com a gente aqui, porque tá difícil, hein? Tamo aí. Eu não vou falar nada mesmo, porque esse é meu segundo só desse ano. Tamo voltando. E estamos aqui também, Bruno Sacani. Tudo bom, Bruno? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Um prazer estar novamente aqui gravando pessoalmente hoje com o Elvio. Boa noite, Elvio. Felipe também e o nosso amigo Carlos, que deve chegar muito em breve. Pô, nem cumprimentei o pessoal, né? Então, estamos presentes aqui, né? Juntos na nossa mesa de gravação. Boa noite, Bruno. O Carlos, que talvez venha, né? Vamos ver se ele chega aí. E boa noite pra galera, né? Durante a pandemia foi prático gravar online, né? Mas não adianta, gravar pessoalmente aqui é outra história. Bom, vamos aos nossos anúncios de praxe, né? Todos os membros do podcast, eu, Bruno, Elvio, Carlos, enfim, todo o pessoal, estamos em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no LinkedIn. Além do próprio podcast, também você consegue encontrar em todas as mídias sociais. Agradecemos o apoio de vocês, né? Podem mandar sugestões de pauta, dúvidas, elogios, críticas, né? São todos muito bem-vindos. A gente gosta de receber esses feedbacks e atendemos todos também na medida do possível. E hoje a gente tem um tema bastante interessante aqui, né, falando nesse contexto da pandemia, que foi um benefício, né, instituído agora no começo de maio, denominado PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Foi instituído pela Lei 14.148 de 2021, né, que é um benefício, e aqui no meu entendimento pessoal, né, embora tenha uma causa nobre, ele tem sido aí objeto de grandes controvérsias, né, grandes problemas, como eu acho que é um ponto comum aí, né, quando a gente fala do nosso sistema tributário brasileiro. Vamos conversar um pouco sobre ele, vamos ver alguns problemas aí que a gente tem enfrentado, que a gente tem observado, analisar esse programa que foi instituído há pouco. Elvio, quer fazer uma introdução, explicar aí para os nossos ouvintes o que é esse programa, por favor? Vamos lá. Bom, pessoal, o PERSE, né, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, foi instituído aí no âmbito, né, do estado de calamidade pública, que foi reconhecido por aquele decreto legislativo, né, número 6 de 2020, e visa, né, com o objetivo principal, mitigar as perdas oriundas deste estado de pandemia, dos efeitos decorrentes aí das medidas de isolamento e de quarentena que foram realizados pelo Brasil afora para o enfrentamento da pandemia, não é? Então, assim, ele principalmente o PERSE, né, ele atua no setor de eventos, não é? E a legislação, né, que trata do assunto, a 14.148, ela vai inicialmente nos dizer, não é, quem seriam essas pessoas, né, relacionadas ao setor de eventos, pessoas jurídicas, tá? Vai nos dizer que, inclusive, poderão se beneficiar dessas benesses legais entidades sem fins lucrativos que atuem no setor de eventos, e também traz ali algumas, vamos dizer assim, vantagens para essas empresas que estão ligadas ao setor de eventos, não é? Bom, a gente vai conversar, o objetivo de hoje então é conversar exatamente sobre esses benefícios, né? Então, assim, a lei do PERSE, ela vai trazer alguns benefícios, e ela traz aqui pelo menos 5. Tá? A transação de dívidas tributárias e não tributárias com descontos mais vantajosos do que as transações normais, a indenização sobre folha de salários, a alíquota zero para 4 tributos federais por até 5 anos e a participação em um programa específico do PRONAMP e também a participação beneficiada no programa de garantia aos setores críticos. Né? A lei, não obstante ser lá de 2021, né, ela teve uma parte que foi vetada à época pelo presidente da República e posteriormente esses vetos caíram, né, os vetos caíram e novamente foi republicada a lei, é claro, né, agora com ou já sem os vetos, não é? Agora no mês de março de 2022, onde então os benefícios foram totalmente restabelecidos e as empresas poderão então passar a usufruí-los, não é? Basicamente a lei vai tratar disso e nós temos ali depois alguns pormenores que a gente vai discutir hoje no nosso episódio. Quando eu estava falando aqui, Elvio, eu estava lendo a lei e me chamou a atenção um fato
que eu pelo menos achei que é curioso. Porque a lei, ela traz aqui claramente, está lá no artigo 1º, né? Esta lei estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento e de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ou seja, dá a entender, né, que pretende aqui a União, de alguma forma, recompensar aqueles setores que lá atrás, quando vieram as medidas de isolamento e tal, acabou sendo bastante afetado pelo simples fato de não poder acontecer os encontros sociais, né? Inclusive foi um dos setores que mais demorou para voltar no passado e nesse ano. Mas, o que me chama a atenção? Nesses 5 benefícios, só tem um que fala de questão temporal, de que delimita bem ali qual o período de tempo que a empresa tem que ter sofrido, né, alguns desses danos aqui que ela pressupõe, que é o de indenização, que ele fala, né, que tiveram redução de faturamento superior a 50% em 2019 e 2020. Então eu acho curioso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns pontos que a gente vai analisar aqui vão estar diretamente atrelados a essa questão de prazo, né, e de tempo. A gente vai ter que avaliar o seguinte, nesse bem especial aqui da indenização, na minha visão, leva em consideração, olha só o parágrafo 2º, a gente vai ter um regulamento, ainda que isso acabou ainda não acontecendo, né? Que o valor da indenização será estabelecido em regulamento em montante proporcional aos recursos efetivamente desembolsados no período compreendido entre 20 de março de 2020 e o fim da SPIN, né, que é o período ali da pandemia. E vai levar em consideração essa queda, né, do faturamento entre os períodos de 2019 e 2020. Ou seja, eu faturei 1 milhão em 2019, se eu reduzir 50% em 2020, eu teria direito a essa indenização. É basicamente nesse sentido. E a única que tem como você colocou, um requisito objetivo, né, queda no faturamento. Por exemplo, aquele do artigo 4º não fala nada, que é a redução pelo prazo de 60 meses, né, da alíquota ou das alíquotas do PIS, PASEP, COFINS, CSLL e imposto de renda da pessoa jurídica. Aqui não fala nada, você não tem que ter tido um prejuízo pretérito, né, um prejuízo efetivo. Basta você estar ali dentre aquelas pessoas que estão indicadas no parágrafo 1º do artigo 2º. Veja lá, então assim, estando nessas condições, resolveu o problema, você se enquadraria. Eu acho que mesmo da gente falar do artigo 4º, esse benefício aqui é especial, hein? Isso aqui acho que tem que ir um espaço carinhoso aqui dentro do nosso episódio. Acho que a gente podia começar a falar, acho que logo do primeiro problema, que está justamente nesse ponto que você mencionou, que é das pessoas, né, as pessoas jurídicas que fazem jus a esses benefícios, né? Porque a gente tem lá, no artigo 2º, parágrafo 1º, ele coloca em caráter geral, ele fala que são as empresas pertencentes ao setor de evento, né? E enumera ali quais seriam essas atividades, mas o parágrafo 2º dá a entender que essa enumeração acaba sendo num caráter geral. Por quê? Porque precisa de um ato do Ministério da Economia dizendo quais são os códigos da CNAE, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que se enquadram nessas atividades. Acho que até aí tudo bem, né? Tranquilo. Aqui, inclusive, ele veio, né? É a portaria 7163/2021. Trouxe lá uma listagem, algumas dezenas de códigos, né, CNAEs, que vão se considerar ou se caracterizar como setor de eventos. E onde que a gente tem um problema aí, já entrando nessa linha? Na minha visão, o problema básico, né, é o requisito de estar a empresa, né, no cadastro de turismo, de empresas de turismo, o famoso Cadastur, né, que é mantido lá pelo Ministério do Turismo, de acordo com a Lei 11.771 de 2008. Né? Aqui a grande chave, o grande X da questão em que tem pautado principalmente as discussões. Né? Então, é nesse ponto aqui que a coisa deve gerar aí uma discussão maior. Né? Até em um determinado ponto se falava ali em relação ao regime de tributação, né? Contudo, agora no início do mês de julho, a Lei 14.390 ela afastou a necessidade, na minha visão, de que as empresas estivessem ou teriam adotado, né, ou teriam feito a opção pelo regime jurídico da apuração do imposto de renda da pessoa jurídica público real, né? Então, assim, de certa forma, todas as empresas ligadas aos setores de eventos, conforme aqui disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 14.148, poderiam, de certa forma, se beneficiar desses benefícios, né, desses 5 benefícios aí do PERS, né, da lei do PERS. Só para fazer um esclarecimento para o ouvinte, caso ele não esteja aí com acesso a essa portaria, quando estiver ouvindo, essa portaria ela traz 2 anexos, né?
o anexo 1 e o anexo 2. Sendo que o anexo 1, pelo meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, basta que a empresa exerça aquela atividade, que ela é considerada, né, como uma atividade de evento e, consequentemente, tem direito ao PERSE. Enquanto o anexo 2 enumera algumas outras atividades que podem ser consideradas como de eventos caso estejam cadastrados junto ao Ministério do Turismo. É isso? Então, Felipe, eu tive essa interpretação também, eu fiz essa interpretação. Porque se você pegar ali o artigo 2º, parágrafo 1º, né, da Lei 14.148, que instituiu o PERSE, então ele traz ali as atividades, né, que estariam abrangidas pelo PERSE, né, que são ligados ao setor de eventos. Então, feiras, congressos, eventos esportivos, sociais, shows, festas, festivais, hotelaria, administração de salas de exibição de cinema. E aí no inciso 4º ele fala prestação de serviços turísticos. Mas ele não diz, né, quais são esses serviços turísticos. Aí ele fala assim, prestação de serviços turísticos conforme o artigo 21 da Lei 11.771 de 2008. Então ele remete para a Lei 11.771. E esse artigo 21 da Lei 11.771, ele diz o que se considera prestador de serviço turístico. E aí vem lá, 6 incisos, ele diz hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos turísticos. Encerrou ali o artigo 21. Então, a princípio, esses são, né, os prestadores de serviços turísticos. E aí vem um parágrafo único, que diz assim, poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, atendidas as condições próprias, as sociedades empresárias que prestem o seguinte serviço. Aí ele traz mais 8 incisos prevendo outras sociedades que poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo. São atividades, vamos dizer assim, acessórias às de turismo propriamente dito, né? Então, por exemplo... Que a princípio não seriam prestadores de turismo ao primeiro olhar, né? Mas se elas forem cadastradas no Ministério do Turismo, elas se tornariam prestadores. Embora a lei nem fala que se tornariam, ela fala que poderão ser cadastradas, né? Por exemplo, a portaria coloca lá hotéis como uma atividade de evento. Beleza, está de acordo com a lei. E aí coloca como o poderá, por exemplo, sei lá, comércio varejista de souvenirs, bijuteria, artesanato, ou seja, a lojinha do hotel. Algum estabelecimento que esteja dentro de eventos ou de um parque temático, talvez um restaurante que esteja dentro de um parque florestal, enfim. Essa lojinha num camelódromo da vida não seria de turismo, mas se estiver dentro do hotel, aliás, não o fato de estar dentro do hotel, né, mas pressupõe que se uma vez esteja dentro do hotel, pode ser que ela tenha interesse em ter um cadastro junto ao Ministério do Turismo. Aí passaria a ser considerado como uma empresa de evento e... A lei não diz, não fala, né? Não fala isso, não é nada disso. Então, por exemplo, essa loja pode estar em qualquer lugar. Sim, né? sim. Bar e restaurante não precisa estar dentro de um museu, dentro de um congresso, né? Então, surgiu essa dúvida, né? A portaria reconheceu que essas atividades, colocou o CNAE dessas atividades como sujeitos ao PERSE, mas com a condição de estarem cadastradas no cadastro, como o Elvio falou. Agora, seria legal a portaria fazer essa exigência? Então, essa que é a discussão. Ela estaria invadindo a previsão legal e condicionando de forma ilegal esse cadastro? A princípio, eu acho que pela Lei 11.771, a minha interpretação é que realmente, para ser considerada como prestador de serviço turístico, essas atividades teriam que estar cadastradas no Ministério do Turismo. É uma interpretação que eu faço, assim, né, com base na lei aqui, vai contra até, né, os contribuintes, mas me parece uma discussão meio complicada aí de se levar para a justiça, né? Ainda mais a gente sabendo como é o judiciário meio protecionista do fisco, né? Isso que eu fico um pouco receoso, mas claro que dá para defender o outro lado também, né? Principalmente, Bruno e Felipe, porque penso eu, analisando ainda 11.771, que o cadastro ele não tem natureza constitutiva de direito. A natureza jurídica do cadastro é meramente declaratória, porque se a gente olhar lá e ler o artigo 41, essa é a ideia que a gente vai poder extrair, porque ele diz o seguinte, quando vai tratar das infrações, ele fala, olha, se você prestar serviço de turismo sem o cadastro, isso é uma infração administrativa. Então, a própria lei pressupõe que você pode prestar serviços ligados ao turismo sem ter o cadastro. Isso só vai gerar uma sanção administrativa, que é multa e interdição do local. E a atividade do local e a atividade da instalação e estabelecimento empresarial, empreendimento ou equipamento, né? E a pena, a penalidade de interdição será mantida até a completa regularização da situação. Ou seja, você está prestando serviço de turismo. Se a lei e a portaria diz que, por exemplo, no caso do Bruno, né, restaurantes, cafeterias, bares e similares podem se cadastrar, ele simplesmente diz que eles também, na minha visão, também são serviços de turismo, mas se prestarem esse serviço sem o cadastro, eles poderiam
caso estivessem em firme de prestação de serviço, sofrer uma sanção administrativa. E ainda, pensando no parágrafo único 21, como ele diz ainda que eles poderão, nem mesmo a infração administrativa eles estariam sujeitos. Todos os outros, o dos incisos 1 a 7 do artigo 21 da 11.711, ok, eles estariam sujeitos à infração. E mesmo assim, eles estariam prestando serviços turísticos, se não tivessem, né? Agora, os demais, eles nem mesmo a sanção poderiam sofrer. A partir desse pensamento, eu vejo que a gente poderia defender a natureza meramente declaratória do cadastro, né, do cadastro do Ministério do Turismo, e permitir com que essas empresas possam se beneficiar também dessa questão aqui do artigo 4º da 11.148, né, das alíquotas zero dos tributos federais. E aí, aquela história. Penso que a portaria, nesse caso, ela exagerou, porque se nem a própria lei que regula as atividades, a Política Nacional de Turismo, obriga, a portaria não poderia obrigar. Eu, lendo aqui a lei, ouvindo vocês, a portaria, sabe a conclusão que eu chego? E aí a gente entraria no âmbito do Carlos, pena que ele não está aqui. Praticabilidade. Por quê? Qual que é a impressão que eu fico? Como eu disse agora há pouco, a sensação que eu tenho é que esse anexo 2, né, ele tem uma série de atividades que elas podem ser anexas ao turismo, podem ser anexas ao lazer, podem ser anexas aos eventos. Por que podem? Porque não necessariamente são, né? Então, por exemplo, tem aqui a atividade de navegação de apoio marítimo. Essa atividade, ela tem, por exemplo, uma atividade petrolífera, né? Na extração do petróleo em alto mar, né, um dos serviços que compõe essa atividade como um todo é a navegação de apoio marítimo, ou seja, nesse caso, você tem essa atividade econômica, mas ela não é de evento, porque ela está ligada a uma outra atividade econômica, né? Então, haveria necessidade, o cadastro, ele faria a prova, a princípio, que aquela atividade ela está sendo desenvolvida em prol do turismo. Aí eu penso, esse cadastro ele não é obrigatório. Aliás, ele é obrigatório para um certo ramo de atividades, não é? Para algumas atividades elas são obrigatórias, para outros podem ser feitos. Para essas atividades que podem ser feitos, o benefício de se fazer esse cadastro é que ele tem acesso a alguns incentivos governamentais, participar de alguns programas, ganha alguma exposição pelo governo federal, etc, etc, mas não necessariamente vincularia, né, declararia que aquela atividade é ligada ao turismo, embora faça uma prova nesse sentido. Será que não poderia, então, o contribuinte fazer a prova de que sim, ele exerce uma atividade ligada ao turismo independentemente de ter o cadastro no Ministério do Turismo? Por exemplo, eu tenho um restaurante dentro de um hotel, tá? É meio difícil defender, no aspecto prático, que eu não estou ligado ao turismo. O hotel é uma atividade ligada ao turismo, que inclusive consta aqui no anexo 1. Um restaurante que está dentro do hotel, conseguindo fazer essa prova, eu acho que você consegue, pelo menos, gerar uma verossimilhança ali que ele exerce uma atividade atrelada a evento, atrelado ao turismo, não é? Exatamente, né? E aí ele teria sido efetivamente afetado pela crise, né, da pandemia, porque foram os hotéis que sofreram, né, com as restrições e tudo mais, e outros, um restaurante, por exemplo, dentro de um museu, né, que ficou fechado por quanto tempo. Então, você estaria indo mais de encontro ao objetivo da lei, que é justamente compensar essas atividades, né, ligadas aos eventos que tiveram realmente perdas consideráveis no período da pandemia. Mas aí por que a praticabilidade? Como fazer para conseguir que o poder público analise cada requerente do PERSE individualmente, né, segundo esses requisitos, né? Enfim, acho que a solução acaba indo mesmo para o Poder Judiciário, né, para fazer essa análise no caso concreto, caso se supere essa questão do cadastro, né, do cadastro. Mas ainda vem uma outra questão que me veio agora, né? Porque eu acho que algumas atividades, elas acabam tendo uma natureza, se não propriamente de evento, mas que eu acho que também, que assim, quase que indubitável, que sofreram consequências diretas, né, em razão da pandemia. Então, por exemplo, tem aqui agências de viagem. Você não podia viajar, poxa. A agência de viagem está indiretamente ligada a evento? Sim, com certeza. Né? Como também está ligada àquelas pessoas que vão viajar em particular, digamos assim, né? Viagem própria, em família, coisas desse tipo. Mas ninguém podia viajar. Um restaurante de rua, vamos chamar de rua, não aquele que está ligado a um hotel e tal, né? Um restaurante ficava do lado de um prédio comercial. A princípio, aquele lugar não é de evento. Mas, considerando que ninguém podia estar lá, a pessoa metade todo mundo em home office, né? Então, onde que eu quero chegar? Será que a lei, ela não escolheu mal na hora que ela fez um benefício voltado
né, ela não limitou demais para a questão de setor de evento? Será que não deveriam ter algum outros setores além desses de eventos, né? Ou talvez ampliar o que seria esse setor de eventos, né? Para incluir algumas atividades que hoje estão ali, né? Eu acho que o anexo 2 tem que ter, né? Que nem eu falei para você, serviço de apoio marítimo, acho que é outra coisa, né? Com certeza pode ter sido afetado, mas eu acho que não teve tanta redução assim, de extração de petróleo, por exemplo, nesse meio tempo de pandemia, tá? Então algumas atividades acho que realmente tem que estar aqui, mas acho que muitas das atividades que estão aqui deveriam estar no anexo 1, mediante uma ampliação, né, do escopo dessa lei, né, das atividades que são contempladas por essa lei. Eu não sei, eu fiquei com essa impressão. Foi uma má escolha do legislador. E a má escolha, né, Felipe, vai acabar gerando conflitos concorrenciais, com total certeza. Pois é. E aí, assim, aquele que se sentir prejudicado em razão desse conflito social tem que procurar o Poder Judiciário, não vai ter escapatória. Outro ponto que eu vi aqui na portaria, e aí já indo ao encontro do que eu falei um pouco mais cedo, logo no parágrafo 1º do artigo 1º, as pessoas jurídicas que já exerciam na data da publicação da lei as atividades econômicas relacionadas no anexo 1. Ou seja, a portaria ela colocou um limite temporal, né, que não está na lei. E isso também vai trazer os problemas concorrenciais, já traçando aqui o que o Elvio adiantou. São dois, né? Então vamos lá. A questão do cadastro, né, da exigência do cadastro e a má escolha, talvez, né, de quem poderá se beneficiar, porque na verdade todos se prejudicaram. Todos aqueles que estão aqui se prejudicaram com relação à existência da pandemia do Covid-19, e depois você cria, para aqueles que já existiam, né, um problema de que você vai acabar reduzindo, por exemplo, o empreendedorismo por conta da concorrência. Quem que vai querer abrir um restaurante, por exemplo, sabendo que o vizinho não paga os tributos federais? Não é? Quem vai querer fazer isso? Então você vai ter um reflexo, né, não só em razão dessa questão concorrencial, pela questão tributária, né, pelo concorrente que vai deixar de pagar os tributos, um reflexo em todas as outras áreas. Você não vai ter um novo estabelecimento, se você não vai ter mais empregos, né, sendo gerados, você não vai ter receita e dinheiro circulando na economia. O Elvio, caro ouvinte, está fazendo referência aqui ao artigo 4º da lei, que fala o seguinte, que ficam reduzidas a zero, né, ele já falou no começo, vamos repetir aqui, ou seja, isentou pelo prazo de 60 meses, 5 anos, contados do início da produção dos efeitos dessa lei, as alíquotas, né, do PIS, da COFINS, da Contribuição Social sobre o Lucro e do Imposto de Renda, ou seja, a tributação federal sobre o consumo, né, isentou, né, daquelas atividades que estão lá na portaria, tanto no anexo 1 e no anexo 2, desde que cadastrado perante o Ministério do Turismo, estão simplesmente isentos de tributo pelos próximos 5 anos, né, e aí entra o que o Elvio falou, né, então hoje, por exemplo, eu sou lá, pegar logo o primeiro item aqui da portaria, né? Empresa de impressão de material para uso publicitário. Por que hoje eu investiria o meu dinheiro para abrir uma gráfica, né, para impressão de material para uso publicitário, sendo que eu vou me submeter a toda a tributação, sendo que o meu vizinho ele vai estar isento pelos próximos 5 anos? Então, aqui até parece que a lei exagerou, vamos dizer assim, né, nos benefícios, porque reduzir a zero as alíquotas por 5 anos me parece que não é muito razoável, porque ela deu outros benefícios para esse setor, que é o caso da transação tributária, né, permitindo que aí sim você vai pegar essas empresas que estavam em dificuldades, que geraram débitos, ficaram, né, com débitos perante a União, e aí você pode ter um desconto de até 70% sobre o total da dívida e prazo de quitação de até 145 meses. Me parece que aqui sim ela consegue compensar de forma mais objetiva essas empresas que foram prejudicadas na época da pandemia. Agora, se reduzir a zero essas alíquotas por 5 anos, me parece um período bastante longo e vai trazer todo esse problema de livre concorrência, justamente como vocês colocaram, com empresas que vão abrir as suas portas a partir de agora, né? Que a princípio, logicamente, pela portaria, a Fazenda não vai admitir isso e elas vão ter que talvez ir para a justiça e tentar alegar esse tipo de argumento para tentar também se beneficiar disso. Mas imagina isso também, a consequência que vai ter na arrecadação. E não era o objetivo da lei. E sem contar, Bruno, que é o seguinte, né? Você falou da transação, eles poderiam melhorar também, se o intuito é mitigar os efeitos sofridos durante a pandemia, sendo que agora, eu nem sei, a gente está em estado de pandemia ainda? Ou caiu o estado de pandemia? É uma boa pergunta, né? Enfim, a gente sabe que os efeitos, estando juridicamente ou não na pandemia, acho que... Não, mas salvo engano, foi até o dia 30 de abril. 30 de abril. Então, ou seja, hoje a gente não está mais nos efeitos da pandemia. Então você não tem mais as restrições, né, de horário, exatamente, de funcionamento. Hoje já tem eventos com total capacidade, não tem restrição de número de pessoas. Então você não tem mais essas restrições que traziam prejuízos, né, principalmente esse setor. A gente consegue limitar
lá no tempo quando que dura a pandemia. Então, talvez, será que não fosse a questão de ampliar as possibilidades de indenização? Então, amplia o valor, amplia prazo, amplia as limitações de faturamento, né, do que desonerar tributo por 5 anos. Gente, e a possibilidade de lavagem de dinheiro que isso traz? Você pode faturar tudo agora uma dessas empresas, distribuir lucro à vontade para sócio, sem pagar nada. Como é que vai vir um restaurante? Vamos usar de novo o exemplo do restaurante, né? O fisco vai atrás de pessoa por pessoa que tá lá no CPF para saber se comeu lá no restaurante ou não. Sai emite nota do lado, né? Aí o dinheiro que o cara ganhou lá no jogo do bicho agora começa a passar tudo por dentro do hotel, tudo por dentro do camping, sei lá. O cara fica milionário, né? Com receita 100% declarado para a Receita Federal. Isento na empresa e isento na distribuição de lucro. É um baita do negócio, né? Empresa sendo vendida para ser usada para esse fim. E eu acho também que é uma opção, assim, extremamente perigosa do legislador, né? Tanto nos efeitos concorrenciais quanto nos efeitos adversos, né? Vamos colocar aí. Mas, Felipe, a gente tem que pensar na boa-fé. Sim. Se a gente for pensar na atuação de uma fé do contribuinte, acho que em momento algum a gente vai conseguir criar qualquer tipo de benefício, né? Que seja tributário, que seja econômico financeiro. Então, acho que é importante a gente, claro, vai acontecer, eu acredito que vai. Fico triste por conta disso, mas a gente tem que privilegiar a boa-fé. Concordo, sem dúvida. Se a gente não fizer esse recorte, né, de privilegiar a boa-fé, fecha tudo, acaba com tudo e a gente não precisa nem de ter uma sociedade minimamente organizada, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não é isso, mas acho que a gente tem que partir sempre da boa-fé do contribuinte. Vai ter, com certeza. Acho a minoria ainda. Acho que o principal ponto que a gente tem que falar aqui é falar a Receita Federal. Por favor, agora que isso está na mão de vocês, né, que criem-se então mecanismos para que essas empresas talvez sejam fiscalizadas mais de perto. Né? Olha, cresceu muito o faturamento, né? Olha, sei lá, nos últimos 5 anos a média de faturamento, vou tirar o período da pandemia, 5 anos pré-pandemia, ou sei lá, você tinha um crescimento de 10% ao ano, de repente foi para 50%, 60%, será que não vale a pena fiscalizar mais de perto essa empresa? Alguma coisa nesse sentido? Como qualquer outro modelo de fiscalização, a gente observa aí, é cada vez menos, mas cada vez menos a fiscalização em loco, essa tomada de cuidado da Receita Federal, a partir do momento que a gente tem uma ampliação da tecnologia e a fiscalização com essa tecnologia, a gente tem observado cada vez menos essa atuação direta da Receita Federal, né? E talvez, ou aproveitando dessa tecnologia, criar lá um robozinho, né? Desses quinais aqui, quem teve um faturamento um pouco diferente, né, devemos tomar cuidado e observar. A gente vai lá ver o que aconteceu. Não deixar só lá para inteligência artificial. Né? E a gente teve um problema aqui em relação à empresa beneficiada, mas não no que diz atividade, mas no que diz respeito ao regime de tributação, não? Aliás, temos 2 problemas aqui, né? A princípio, né, os benefícios do PERS estariam ligados às empresas de lucro real, né? Porque para usar desses benefícios, existe uma exigência legal, a gente estava conversando até antes sobre isso, que seriam empresas optantes pelo lucro real. Mas depois veio uma lei que diz que os outros regimes também poderiam usufruir dos benefícios do PERS. E aí fica uma certa dúvida com relação às empresas do Simples. Por quê? Porque as empresas do Simples, elas já têm um tratamento diferenciado previsto pela Constituição e que está hoje materializado na Lei Complementar 123/2006. E essa Lei Complementar 123/2006, que trata das microempresas e empresas de pequeno porte, do Simples Nacional, ela diz lá no seu artigo 24, parágrafo 1º, que qualquer mudança em base de cálculo ali, que altere em valor do imposto ou contribuição apurado no Simples Nacional, devem estar previstas ou autorizadas na própria Lei Complementar 123/2006. Então há uma discussão também se as empresas do Simples, em função disso, poderiam estar ou não sujeitas ao PERS. Acho que essa discussão aí vai ser a que vai pautar, além daquelas outras duas que nós já conversamos, né, que é do cadastro, da questão da concorrência, mas essa questão aqui vai, com certeza, permear aí todas as discussões. Por quê? Né? Pela seguinte situação. Bom, o artigo 146 da Constituição ele vai falar em tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte. A partir do momento que você não permite que essas empresas estejam apurando aí os seus tributos na forma do Simples, também usufruir desse benefício do PERS, né? A gente não tem um tratamento diferenciado e favorecido. O tratamento deixa de ser favorecido. O tratamento
tratamento para as empresas dos demais regimes passa a ser mais favorecido no âmbito federal. Então, assim, inverte um pouco a lógica do sistema como um todo, na minha visão. Então, dentro dessa perspectiva, a gente teria que, talvez, pensar um pouco em relação ao próprio artigo 24, se nesse ponto ele teria natureza jurídica de lei complementar, ou norma geral, melhor dizendo, de direito tributário, que seria, então, materialmente uma norma geral de direito tributário, uma discussão que a gente já teve há anos e anos, principalmente quando a gente falava da COFINS e as sociedades profissionais, né? E quando teve lá a revogação daquela isenção para as sociedades profissionais, ainda na década de 90, do século passado, vejam só, a gente pode ter que retomar essa discussão para saber se o artigo 24 é materialmente lei complementar ou não, e aquela questão que a gente também aqui anteriormente conversamos, né, antes de iniciarmos as gravações, é relacionada à ideia de que, olha, peraí, a União, ela não invadiu competência de ninguém, ela simplesmente editou uma lei tributária que disse, olha, no meu âmbito de competência eu não vou cobrar o tributo, na verdade eu vou colocar ali uma alíquota zero para PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda da pessoa jurídica, não é? Então, para isso eu não precisaria de lei complementar, porque não tem problema aqui com relação à competência. Não afeta a alíquota que vai caber aos estados e aos municípios. Exatamente, não muda isso. E, por último, né, a gente tem aqui a 14.390, que foi publicada no dia 5 de julho, né, que expressamente ela diz o seguinte, que o tratamento tributário do artigo 4º da Lei 14.148, a lei do PERS, não importa por si só a obrigatoriedade da tributação com base no lucro real, previsto no inciso 4 do caput do artigo 14 da 9.718, durante o período de 60 meses referido naquele dispositivo. Olha, o que esse artigo 14 diz? Ele falou, olha, só podem se aproveitar de benefícios fiscais, né, ou estão obrigadas a apurar a tributação por lucro real aquelas empresas que, autorizadas pela legislação tributária, usufruem de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução de imposto. A alíquota zero é uma redução de imposto, né? Então, a Lei 14.390, ela sendo ampla e de caráter geral, diz, olha, não precisa ser lucro real. Ou seja, é aquela regra geral, a partir do momento que você não está entre as opções de obrigatoriedade, ou seja, a lei obriga, se você for um beneficiário de redução ou isenção de imposto de renda, você tem que ir obrigatoriamente no lucro real. Entra na regra geral. Se você não está e não se encontra entre as opções, entre as hipóteses de obrigatoriedade, você está autorizado aí pelos regimes opcionais, ou seja, lucro presumido e lucro arbitrado, por que não, e simples nacional, né? Eu concordo com você, eu acho que assim, você excluir, né, o simples nacional, primeiro, é totalmente contrário à própria finalidade da lei, porque a gente sabe que o mais afetado em qualquer crise econômica, quem tem primeiro são empresas do simples, as empresas menores, né? Então você excluir justamente essa categoria de empresa desses benefícios aqui é complicado, né? Segundo, de novo a gente teria um problema concorrencial muito grande. Você tem um tratamento diferenciado para empresas de menor porte justamente para dar para essas empresas melhores condições concorrenciais com empresas de porte maior. Por isso que se tem um tratamento tributário favorecido e diferenciado. E aí você faz com que essas empresas, embora elas tenham um tratamento diferenciado, colocar elas para competirem diretamente com empresas mais consolidadas e ainda desoneradas, isso vai trazer um problema muito grande. Aí sim que vai começar a fechar a empresa de verdade. Aí você gera, né? Olha só, a lei que veio para beneficiar vai gerar... Agravar os problemas da pandemia. Agravar os problemas sociais, gerados pela pandemia. Então, porque você vai fazer com que o pequeno, que representa aí mais de 90% de todas as empresas, as pessoas jurídicas desse país, né, tenham uma tributação mais gravosa do que aquele que tem uma situação, como se colocou, mais consolidada, é gerar desemprego, né? É gerar aí a necessidade de você ter um benefício social sendo criado ou implantado, né, ou pago para essas pessoas que vão ficar sem empregos. Não só para as pessoas que trabalhavam, que eram empregadas. A gente não vai ter só esse problema. Vai ter o problema do empreendedor, que vai ter que fechar a sua empresa. Vai acabar fechando, porque a concorrência é desleal de tal forma que ele não vai conseguir cumprir todas as suas obrigações legais, né? Então são esses os percalços. E aí, por isso que eu sempre digo aos meus clientes que são dessa área, que a gente tem que procurar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai fazer esse papel, né? Ou ele vai dizer, olha, esse negócio aqui é absurdo, né? E aí quem vai fazer esse papel tem que ser o STF, né? Essa lei aqui não pode ser aplicada porque ela cria justamente a concorrência desleal e todo mundo vai ter que voltar a pagar os impostos ou os tributos. A gente fala aqui do artigo 4º, né, da 14.148, ou não.
olha, o artigo 24 da 123, né, não se aplica a esse caso, não precisa do registro no cadastro, né, e você vai ter a possibilidade, então, de estar igual com todos. É a paridade de armas no mercado da economia, né? Todo mundo igual. Agora, do contrário, teremos problemas, e grandes problemas. Pessoal, pra gente encerrar, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, qual a visão geral de vocês sobre esse programa? Para complementar o que você estava falando, você tem o problema do princípio da isonomia também. Porque essas empresas, tanto estejam no Simples, estejam no Pluvial, no Presumido, elas estão na mesma situação judicial, elas foram afetadas pela pandemia da mesma forma. Por que você vai excluir só por ela estar no Simples? Não quer dizer que ela não foi afetada. Então, também você tem uma violação aí, no meu ver, da violação do princípio da isonomia. Agora, em linhas gerais, tem questões aqui importantes. Eu acho que a questão da transação tributária, né, o desconto que realmente houve naquele período, problema de queda de faturamento, isso dificultou que essas empresas pudessem, então, cumprir com as suas obrigações tributárias. Então, eu acho importante isso. E também aquela questão da indenização, porque daí está vinculada à queda de faturamento, tem critérios objetivos ali para você trazer um benefício para essas empresas. Agora, essa questão de você reduzir simplesmente a alíquota zero durante 5 anos, que nem se sabe se daqui 5 anos empresas ainda vão estar se recuperando, muitas delas provavelmente já vão estar recuperadas e até às vezes com um faturamento maior do que antes, porque agora está todo mundo querendo fazer festa, todo mundo querendo fazer eventos, né, depois dessa restrição da pandemia. Me parece que o mercado voltou a ficar bem aquecido. Então, me parece um pouco complicada essa questão e gera todos esses problemas que a gente conversou aqui, de concorrência, as empresas que vão ser abertas daqui para frente, vão poder ou não vão poder, né, usufruir desse benefício da redução da alíquota zero, como a portaria já colocou que não, ela criou um critério temporal, então empresas novas, obrigatoriamente, se quiserem se beneficiar da alíquota zero, vão ter que procurar o Poder Judiciário, a Receita não vai reconhecer isso. Eu acho que nesse aspecto a lei realmente trouxe aí complicadores que o Poder Judiciário, logicamente, vai ter que enfrentar e trazer aí a solução. Não, e só para complementar essa questão do Bruno, eu acho que aí a gente tem que, quando a gente fala em isonomia, a gente tem uma outra problemática. A gente volta lá, por exemplo, o CTN, que eu acredito que vai acabar sendo a tese de defesa da própria Fazenda Nacional, que é a ideia de que a isonomia ou a equidade, né, ela não poderá resultar na dispensa de pagamento de tributo devido. Né? E ainda no 111, quando a gente fala da interpretação literal da legislação tributária que vai dispor sobre suspensão e exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Né? Então, acredito que a Fazenda Nacional talvez ainda, quando a gente falar de isonomia, né, ela vai ali se apegar também a esses dois dispositivos, ao 108 e ao 111 do CTN. E para fechar aqui, né, se a intenção do PERSE foi, em um determinado momento, beneficiar as empresas, o setor de eventos, a gente está observando aqui, a gente pode observar aqui durante o nosso bate-papo, que a gente tem mais dúvidas, né, e mais discussões do que soluções. Então, acho que é o que vai acontecer durante os próximos meses. Né? É isso que a gente vai conseguir observar, principalmente com os nossos clientes e também dentro do Poder Judiciário. Bom, e ainda, a gente deixou aqui, deve deixar para uma outra oportunidade, talvez aí as questões relacionadas aos demais benefícios. Eu espero que a gente também depois volte aqui para poder falar um pouquinho sobre eles, né? Até porque, do contrário, a gente ia ficar 2-3 horas aqui falando e as discussões não se findariam, né? Bom, mas acho que é isso aí. Aguardemos aí o que o Poder Judiciário nos vai dizer sobre a interpretação, ou a melhor interpretação, em especial do que falamos hoje do artigo 4º da lei do PERSE. Eu sou da mesma opinião de vocês. Eu acho que eu acabei, né, no começo já adiantando minha conclusão. Eu acho que o objetivo da lei é bastante nobre, né, mas a forma, né, como foi instituído isso daqui foi um pouco exagerado. Não sei se por ser ano eleitoral, não sei se pelo poder legislativo não ter debatido suficientemente, né, pensado nessas consequências que a gente trouxe aqui. Eu acho que tem bastante coisa ainda. A gente precisa aguardar as regulamentações, né? Me veio uma dúvida agora, por exemplo, se uma empresa tiver atividade mista, sendo que parte da receita está contemplada, parte não, né? Enfim, a lei não fala. Pela lógica, teria que ser desonerado no mesmo esquema do Simples, né? Que você segrega as receitas e tributa cada uma diferentemente, mas é um dos aspectos que a lei precisa debruçar, né? Mas entre o que vocês comentaram, né? Principalmente o Elvio agora, a lei é aí, tá aí, é o que é, né?
ser revogada não vai. Agora também nem pode revogar essa isenção. Aliás, não é uma isenção condicionada. Teoricamente poderia ser revogado, mas imagina o problema que isso vai trazer, né? Eu acho que cabe a gente, né, como advogado, como aplicador do direito, discutir, né, os aspectos que forem pertinentes e as ilegalidades que a gente for encontrando, né? Eu acho que se eventualmente uma empresa acabar sendo prejudicada por causa do PERSE, acho que pode acontecer, né, eu acho que cabe buscar modos de reparação, responsabilidade objetiva do Estado. Eu acho que isso não está afastado, essa possibilidade, né? Porque problemas concorrenciais vão surgir. A gente precisa falar isso com a Vanessa Berbel, né? Já dando spoiler aqui para próximos episódios, é um bom tema para a gente tratar com ela quando a gente for falar de concorrência, tá? Mas, realmente, é um bom benefício, é um bom programa, né? Embora não isento de defeitos. É isso, meus caros. Estamos feitos? Acho que é isso, né? E o Carlos não chegou. Bom, fazer o quê, né? Obrigado a todos pela audiência. Até a próxima. Valeu, galera. Brigadão, tá? Um abraço e até os próximos episódios. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Abraço. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.